Quer começar? Então vamos começar agora. Gatito Fernandes, que prazer ter você aqui no canal. Prazer meu, muito obrigado a vocês. Bom. Seja bem-vindo na minha casa. Obrigado por receber a gente aqui. Ô Gatito, reta final de campeonato, reta final de contrato, você não fica tenso não? Tô vendo você muito tranquilo, então à vontade, cara. Não, realmente tô muito tranquilo e muito feliz pelo ano que eu estou fazendo, né? E também com todo o processo que está passando o clube, eu sendo parte desse processo é muito importante para mim. O time que deu uma levantada nessa reta final do campeonato também é importante. Então acho que tudo isso também vai ajudando, vai nos motivando, vai trazendo alegria para nós. Nesse final de campeonato ter um gás a mais. A gente tinha muita expectativa no Botafogo, a gente tem muita expectativa no Botafogo, principalmente pelo que está se transformando, pela compra e tudo mais. Mas estava na conta assim de fazer um campeonato realmente de progressão, que o mais importante era não voltar de novo para a Série B? Era isso que vocês tinham em mente também ou não? Sim, internamente nós sabíamos da capacidade do nosso elenco e mais ainda quando foi se qualificando com o decorrer do campeonato, né? Com a chegada de novos companheiros. Então eu acho assim que internamente a gente sabia que tínhamos condições de fazer um bom campeonato sem muito sofrimento. Se bem por momentos a gente sofreu, normal, porque é um time novo que está se formando em um campeonato muito difícil, mas ao mesmo tempo esse processo que a gente passou, a gente soube levar e para a gente ir alcançando nossas metas. Mudou muito o Botafogo que você chegou, que você se identificou hoje com o Botafogo de um dono, vamos dizer assim? Internamente não mudou muito não. O bom do Botafogo sempre foi a parte humana e isso se manteve. Praticamente as mesmas pessoas que estão desde que eu cheguei, então essa base se mantém e graças a Deus isso está ajudando, né, a que tudo caminhe mais fácil, um ambiente mais tranquilo. A expectativa também nossa que já estava no clube há vários anos é muito grande, né? E por momento a gente também achou que isso ia mudar muito rápido, muitas coisas. Mas hoje a gente entende que tem um processo, vamos levar vários anos para que o clube realmente seja uma potência como já foi anteriormente. Quantos anos você vê mais ou menos assim, tipo, para ser um Botafogo forte, que todo mundo olha e fala, ó, vai brigar por coisas importantes? É algo a longo prazo ou não? Eu acho que é uma coisa a longo prazo, sim. A longo prazo? A longo prazo, porque também falta a parte de infraestrutura, né, que é muito importante. Sempre se fala disso, mas a gente tendo o nosso próprio lugar de treinamento e tudo mais organizado, acho que vai facilitar, até porque a gente também vai ficar perto da base, né? Sim. Acho que também isso vai ajudar muito o pessoal que está na base, vendo os profissionais de perto ou treinando, isso ajuda muito também, incentiva bastante também aos mais jovens. Você está conversando com o Botafogo para renovar? Você quer ficar ou ainda não dá para cravar nada? Não, a gente já está conversando. Vai ficar então? Minha ideia é continuar no clube. A identificação que eu tenho é muito grande, a minha família gosta, vocês já viram aqui a gente falando em português como a minha filha, então a gente está muito feliz aqui. O que te faria não ficar? Acho que a gente não chegou a um acordo com o clube, né? Sendo bem sincero, a gente não chegou a um acordo com o clube, acho que isso a única coisa que me faria não continuar no Botafogo, mas a gente está conversando, não posso te dizer que eu vou continuar porque nossas conversas ainda não progrediram muito e não perto do que a gente mais ou menos imagina, mas a gente está conversando, também não teve um não da parte do clube, nem na parte nossa, a gente está ainda naquele papo um pouco alongado, mais do que a gente esperava, mas está no caminho. Você, claro, evidentemente, você está com 34 anos, você é um cara experiente, você é um cara que já tem um nome no futebol brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Muita gente ligando ou não? Meu representante falou para mim que teve uma sondagem em alguns clubes importantes do Brasil, mas eu sempre deixo para ele, como todo jogador também fala, né? Aquela velha frase, né? Mas a gente... É bom que você reconhece que os caras falam isso. É uma frase bem comum, né? Dos jogadores, não tem como fugir disso. Mas é verdade, né? É ele que toca esse assunto e eu sempre focado no meu trabalho. Eu acho que é a minha melhor maneira de me mostrar, de continuar crescendo, mesmo que eu já tenha 34 anos e continuar aprendendo, eu estando bem no meu dia a dia. Como é que é a frase ensaiada? Como é que você treina assim? Como é que é? O meu representante é quem fala essa parte, isso é normal, né? É comum em todos os jogadores. O Henrique Coelho, que é o teu assessor de imprensa, que está aqui, ó, danado, que está aqui. Ele te treinou direitinho. Mas quando você fala clubes importantes, a gente ouve lá, por exemplo, o São Paulo. A gente ouve Palmeiras. É isso mesmo? É por aí?
Foi isso que ele passou? Sim. Ele passou para mim que teve sondagem desses clubes. Mas voltando ao assunto, né? Que era a frase. Deixa com ele, né? Deixa com ele, eu tô focado no Botafogo. Minha intenção é continuar no clube. Isso é nítido, né? Todo mundo sabe internamente, eu falo publicamente, minha intenção é continuar no clube. Então, vamos esperando que isso consigamos chegar a um ponto final, feliz. A torcida do São Paulo tem uma relação diferente com o goleiro, cara, né? Sim. O cara que tá lá treinando hoje foi o maior ídolo e tal. Passa assim pela cabeça, você chega a pensar, pô, Rogério, pô, aquela camisa do São Paulo e tal. Passa isso ou nem? Não vou te enganar que passa, né? Porque é um clube também muito importante, né? Mundialmente. Seu nome está falando lá, realmente é bem legal, né? Então não tem como fugir. A gente é ser humano, né? A gente tem nosso sonho, a gente tem também... O nosso trabalho é voltado a isso, né? Quando melhor a gente sente, quando melhor a gente cumpre dentro do campo, acontecem essas coisas. Mas também eu não posso fugir da minha realidade, e onde eu sou feliz. Mesmo antes de Botafogo ser uma SAF, eu já era feliz, então o Botafogo sempre me abraçou de uma maneira, e os torcedores de uma maneira muito importante para a minha vida, então eu sou feliz em Botafogo e espero continuar. Para quem não sabe, a gente sabe que na internet, no YouTube, uma galera que assiste que é mais jovem, tem os mais velhos, quem gosta de futebol, das antigas e tal. Quem não sabe que o teu pai foi um grande goleiro, né? Que jogou na academia de futebol, no Palmeiras e tal, o Gato Fernandes, né? Como é que é a tua relação com ele? Que tá paradão lá no Paraguai, agora não quer mais saber, só assiste futebol. Acho que é uma relação normal de pai e filho, onde o pai cobra bastante o filho, né? Até hoje em dia, corneta direto. Mesmo que tipo de cornetada? Olha, aquela bola você podia encaixar, sabe? Ou aquele chute você podia parar a bola e dominar e dar um passe melhor, alguma coisa assim, entendeu? Então, isso vem acontecendo desde o meu começo, né? Até hoje em dia. Eu sou cobrado pelo meu pai, uma pessoa que passou na posição, então ele entende bastante, então eu sempre escuto até hoje em dia, né? Os mais jovens que não conhecem o Gato Fernandes, o que você diria do Gato Fernandes? Um baita goleiro realmente, um goleiro assim, moderno para a época dele, e que onde passou ele teve sucesso, né? Eu acho que onde ele passou ele teve muito sucesso, e eu na minha carreira procurei fazer a mesma coisa que ele fez, onde ele passou a ser respeitado e tentar dar o melhor sempre. Ele não quer saber mais de futebol, não? Assim, tipo, voltar a trabalhar com futebol, não quer saber mesmo? Não quer saber mesmo. Não. Ele parou e quis ser treinador, depois não quis. É verdade, eu lembro disso. Até não deu certo? Não, ele depois mesmo até parou de estudar, não finalizou o curso. E a partir daí ele foi presidente de um clube no Paraguai. Ah, é? Qual de clube? River Plate é o nome. O River Plate. Estava no ano passado na primeira divisão, na segunda não lembro. Mas quando ele pegou, estava na segunda divisão. Foi presidente do clube, que é o clube onde ele começou. Ele começou lá. Ele começou lá e... É de Assunção mesmo? É de Assunção mesmo, né? Um clube muito tradicional lá. Então, isso foi o mais próximo que ele teve, assim, do futebol, né? E hoje, zero? Né? Hoje, zero. Hoje, só torcedor e corneteiro. Corneteiro teu, né? Corneteiro meu, com certeza. Essa identificação que você tem com o Botafogo, o torcedor na rua te para falar, pelo amor de Deus, fica, renova. Tem isso? Sim, direto. Você vai ficar para sempre no Botafogo, você vai se aposentar no Botafogo, sempre tem isso. Você se sente mais paraguaio ou brasileiro? Como é que você se sente? É meio estranho a minha situação aqui no Brasil, porque eu vou te falar isso, porque eu vim desde muito pequeno pro Brasil, quando meu pai jogou no Brasil. Você tinha o quê? 9, 10 anos? Tinha menos. Então, quando eu comecei a falar, a minha primeira, assim, eu comecei a falar português. Sim. Eu não falava espanhol, eu falava português. Eu comecei a falar espanhol na minha casa com meus pais. E, obviamente, quando a gente voltou para o Paraguai, eu comecei a praticar mais o Paraguai e deixei o português. Então, eu tenho uma relação, assim, minha irmã e eu, assim, desde pequeno a gente se criou no Brasil. Então, por isso também que eu tenho uma facilidade de falar. E quando eu volto para o Paraguai, eu volto para um colégio onde a gente fala português também. Uhum. Então, tem uma cultura, assim, muito ligada, muito forte com o Brasil. Você é naturalizado não, no Brasil? Não, mas eu estou fazendo já o... você está... Sim, estou fazendo processo para mim. Isso é uma novidade, né? Eu nunca vi você falando em lugar nenhum sobre isso. Não, acho que não. É a primeira vez que você está falando sobre isso. Mas como é que você decidiu isso? Por quê? Por conta da minha filha, né? Da minha filha, o carinho que a gente tem no Brasil, né?
Minha esposa gosta muito do Brasil, do Rio de Janeiro especialmente. Nós nos conhecemos no Brasil também, sim. Mesmo que ela seja paraguaia, a gente se conheceu no Brasil, então tem muitas coisas que ligam assim, a nossa vida com o Brasil. Quando, por exemplo, quando tem Copa, Paraguai não tá, né? Sim. Mas quando tem Copa e tá Paraguai e Brasil, você torce pra quem? Se eu tiver... Não, eu vou torcer... Se você não estiver jogando, evidentemente. Não, eu vou torcer pro Paraguai, aí não tem como. Aí não tem como. Aí não tem como. Aí eu vou torcer contra os meus companheiros. Não dá. Mas se for Brasil, Argentina, pelo amor de Deus, Brasil. Brasil? Não tem como. Não tem como. Que aí também ou qualquer outro, Brasil, outro time, outra seleção, Brasil. É Brasil que você torce. Né? Nessa Copa, por exemplo, agora no Catar, vai vestir camisa da seleção. Sim. Assistir os jogos e tal. Sim, com certeza. E o que está faltando para a seleção paraguaia voltar a ser forte, assim, de ir para a Copa, de brigar e tudo mais? Porque deu uma caída, né? Deu. Foi muito tempo mudando de treinador? O que foi? Foram... a última geração que foi para a seleção, eles já chegaram no limite e não teve aquela transição de jogadores mais novos se juntando com mais experientes. A transição sempre foi em eliminatórias, então a eliminatória não te dá chance, você joga contra as seleções, melhor jogador de cada país. Então não tivemos essa chance de entrosar. Hoje em dia é uma geração totalmente nova, um treinador novo também, que já tem... Os argentinos. Os argentinos, que estão fazendo um belo trabalho Esqueloto. Os irmãos Esqueloto. Exatamente. Treinaram Boca, né? Isso. E eles estão fazendo um belo trabalho na seleção, estão conseguindo resgatar aquele espírito que nós tínhamos dentro de campo. Tanto que, se não me engano, são 4 jogos, mesmo que forem amistosos, né? A gente não conseguia ganhar na amistoso, hoje em dia são 4 sem perder. Né? Então, aos poucos, estamos resgatando novamente o espírito da seleção. Todo mundo tem vontade de novo de estar na seleção, que por um momento se perdeu um pouquinho isso. Perdi o foco, o jogador perdeu o foco lá? Claro, perde o foco porque quando não vem as vitórias, né? Fica um pouco difícil você ter uma motivação, né? O ânimo de estar lá. E também porque a gente não consegue as vitórias, claro, a cobrança vem de um país inteiro, entendeu? Sim. Que é normal, mas hoje em dia está se caminhando para a gente ter um grupo forte, sólido, para na próxima eliminatória conseguir uma vaga na próxima Copa. Aqui no Brasil, hoje, além de você vê o Gustavo Gomes, talvez seja o principal paraguaio assim, do futebol brasileiro? Sim. Talvez seja o grande nome hoje? Sim, hoje em dia sim, porque ele está vivendo no Palmeiras também brigando por títulos internacionais, eu acho que ele é o nome hoje em dia lá, aqui no Brasil do Paraguai. E você tem abertura com ele, resenha? Como é que sim, direto. É um cara de boa, né? A gente fala sempre, nós falamos sempre, como falo também sempre com o Balbuena, com o Alonso, que está no Atlético Mineiro. Então a gente sempre está em conversa, também quando viajamos para a seleção, viajamos sempre praticamente juntos. Ô Gatito, não estou querendo te aposentar, mas quando você parar, o que você vai fazer? Você já sabe? Não, ainda não sei. Não passa nada pela cabeça? Eu acho, antes eu falar que iria me desligar do futebol, que iria fazer totalmente uma coisa fora do futebol, desculpa. O quê, por exemplo? Mexer em, sei lá, em gado, coisa assim, outra coisa totalmente... Pé no barro, na fazenda, Isso. Mas hoje em dia eu acho que vai ficar muito difícil eu me desligar do futebol, porque é uma coisa que eu vivo diariamente e é o que eu conheço, onde tô todo dia aí, entendeu? Sim. Eu gosto muito de olhar goleiros, de ver meninos da base também, eu acho que por aí seria meu caminho. Não te dou 100% de certeza, mas eu acho que mais ou menos seria por aí. Você se vê como um treinador de goleiros ou um cara de base, fazer transição para o profissional? Eu acho que seria mais isso aí, mais fazer uma transição, ou ver meninos em outros lugares para trazer para um clube, alguma coisa assim. E você vai até o que, os 40? Porque fisicamente você não é um cara que teve lesões, né? Você nunca... Depois dessa última lesão eu estou me sentindo muito bem. Você ficou quanto tempo parando? Eu fiquei 1 ano e meio parado. Né? Foi difícil. Foi mais chatinho, né? Mas assim, depois disso, que hoje me sinto super bem, pareceria como que nunca tive nenhuma lesão. Minha ideia é jogar até os 40, 42 mais ou menos. 42, ou seja, então os 34, 6, tem mais 8 anos de gatinho. Dá pra fazer alguns contratos aí bons, né? Se Deus quiser. Quando vai chegando a idade, fica essa coisa de fazer um último grande contrato ou você nem pensa nisso? Não penso muito não. Realmente, sou sincero, não penso... eu acho que isso vai acontecer de acordo com o meu trabalho, né? Se eu estiver bem, com certeza eu conseguiria um bom contrato, né? Mas não uma coisa assim que eu fico pensando diariamente. Não, o importante para mim é estar bem no dia a dia, treinar bem,
conseguir jogar, me sentir com saúde, para mim isso já é primordial. A tua geração de goleiros é uma geração que ela pega o fim daquele goleiro que é o goleiro mais raiz, Mais né? tradicional. Que é tradicional, para o goleiro mais moderno. A tua geração ela fica nesse meio de caminho. Onde você se enxerga? Como eu tive uma passagem pela Holanda, né? Lá onde já trabalhava bastante com os goleiros com os pés e aquela visão de jogo, eu acho que eu consegui estar no meio aí, sabe? Não me acho nem muito tradicional, nem também muito aquele goleiro que praticamente joga na linha, né? Super moderno. Então, um jogador de linha, praticamente. Eu tento fazer o principal, né? Que é estar bem no gol, e quando você precisa de utilizar os pés, fazer o simples, o básico. Não querer achar aquele passe e deixar na cara do gol do adversário, que não é muito difícil que aconteça. O goleiro é um jogador que tem que se preocupar primeiro em defender. Sim. Você pensa nisso também ou não? Sim, sim. É a tua premissa também? Com certeza. Para mim, a gente tem que estar bem no gol. O resto já você vai agregando ao seu jogo, né? Quem que é o cara que você assim olha e se inspira e sempre se inspirou? Porque a tua geração é uma geração que tem muita referência. Né? Eu nunca tive assim... uma coisa assim que meu pai sempre passou, tipo de não ficar mas ir olhando vários goleiros. Aí posso te lembrar o Marcos, posso te lembrar o Dida. Então eu ia pegando um pouquinho de cada um, digamos assim. Olha o que ele faz, olha o que ele... Posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu gosto mais desse estilo. E vai copiando uma coisinha de cada um, entendeu? Então são vários goleiros aí que passaram. Peter Cech, eu sempre falo que eu gostava bastante quando jogava no Chelsea, mas nunca foi assim uma referência, não quero ser igual a ele. Você pega um pouquinho de Marcos e Dida, baita referência, né? E são diferentes, né? Diferentes, né? São estilos diferentes, né? É engraçado. E você é um cara também mais assim, frio no gol, né? Sim. Você não é aquele cara muito de ficar sendo esparafatoso e tal, você é um cara mais sereno, né? Sim. É um pouco da tua personalidade também, né? Acho que sim, acho que por da minha personalidade e do jeito que eu fui formado. Não tinha um treinador de goleiro que falava, não, você tem que fazer o simples só. Quem que é? O Flávio? O Flávio foi aqui, mas eu tive no Paraguai, que me pegou desde os 15 anos, ele chama Modesto Sandoval, que até inclusive foi treinador do meu pai. Já peguei ele grande, sabe? E ele me formou de um jeito assim. Ele tinha uma base, uma escola muito parecida à do Brasil. Uhum. Mas ele falava assim, não, você tem que fazer o básico só, tipo... Não ficar forçando uma ponte, por exemplo. Ficar inventando. Ficar inventando. Então eu tento sempre fazer... Fiquei com aquele estilo, sabe? Ficou com essa... Criou essa mentalidade, né? Acho que o goleiro tem que fazer mesmo simples. Sim. Né? O goleiro que inventa muito, a gente já viu muita presepada por aí, né? Você nunca fez, assim, loucuras debaixo da trave, assim, de pensar assim numa coisa diferente ou não? Não. Sempre seguiu essa... Sempre segui essa linha assim. Deixar acontecer. E quando vem na minha cabeça, não foge da minha cabeça, não quero nem pensar nisso, vamos fazer o simples só. O título da Série B, né, do ano passado foi muito marcante, assim, né? Foi uma coisa que deixou... mostrou que o Botafogo estava retornando e tal. É talvez um dos títulos principais assim que te marcam assim na carreira? Assim, eu acho que foi muito importante, sim, porque a gente estava muito mal, tipo, tá no fundo mesmo. Ninguém acreditava no Botafogo. Né? E começou um grupo muito novo, né? O gerente também, o Frina, que chegou. O Durcésio também, que estava assumindo o clube, o presidente. E foi assim um trabalho de formiguinha de parte deles, né? Era uma molecada, tipo, o Navarro ninguém conhecia, né? Foi isso mesmo. Então foi um trabalho de formiga deles, assim, que começaram a reconstruir o clube do zero praticamente, né? E eu fico muito feliz, realmente, na volta por cima que conseguimos dar nesse ano. É o teu sonho ver o Botafogo, assim, campeão, de conquistar coisas importantes? Sim. Tenho minhas metas, né, pessoais, né? Por exemplo, agora por exemplo, eu alcancei uma, né, que é o estrangeiro com mais jogos no Botafogo, mas é uma meta assim que eu tenho no Botafogo. São quantos jogos? São 189. É uma marca especial. Minha ideia é um título internacional com o clube. Aqui, ó, da título 1 ali, né, lá atrás. Estrangeiro com mais jogos pelo clube. Isso foi o clube que Sim. Nesse último jogo ele me entregou essa placa. Aí depois foi coisa da minha esposa, não foi... Não, ficou legal, ficou bacana. E quando você fala de títulos internacionais, Sul-Americana... Sim. Eu acho que a gente pode pensar dessa maneira no tamanho do clube que o Botafogo é hoje em dia como está.
indo por esse caminho, sabe? Aquela Libertadores que era o Jair Ventura como técnico foi talvez um grande momento também, assim. Sim. Foi um grande momento o ano todo do clube, sim, né? Porque a gente conseguiu fazer uma bela Copa Libertadores, né? Perdimos para o campeão da Libertadores, que foi o Grêmio, e também no campeonato, Copa do Brasil, ficamos nas semifinais, ficamos fora, e no Campeonato Brasileiro também a gente conseguiu chegar bem lá em cima do campeonato. Teve aquele jogo contra o Colo-Colo que foi marcante, né? Foi. Aquele você guarda como um jogo especial. Né? Ele e do Olímpia. Do Olímpia também, né? Dos pênaltis. E que é a tua casa lá, né? Foi especial também. Foi muito especial esse jogo por conta da rivalidade que eu tenho contra o Olímpia. Porque você é rival, né? Sou rival, sou Cerro Porteño desde pequeno e eu já tinha jogado muitas vezes contra o Olímpia, né? Não especificamente contra esses jogadores, então foi muito especial para mim. Então, que o Botafogo possa voltar a figurar em Libertadores, voltar a figurar nas grandes competições. Evidentemente o Gatito já deixou bem claro aqui que gostaria de continuar, mas por acaso, de repente você estiver lá em São Paulo, a gente se encontra lá e troca uma ideia. Obrigado. E aí fica o caminho mais curto, não preciso vir aqui ao Rio de Janeiro. Mas obrigado, Gatito. Queria te agradecer aí por esse papo, a abertura aqui de portas da tua casa, da tua família, para a gente poder conhecer um pouco mais você. Já admirava você já há muito tempo, obrigado. Mas tendo esse contato mais próximo, tenho certeza absoluta que você vai e vou ficar te acompanhando aqui. O canal vai ficar te acompanhando aqui, beleza? Muito obrigado. Seja bem-vindo quando quiser na minha casa de vocês. Se você não se inscreveu no canal, o que faz? Se inscreve, por favor. Tem que ativar as notificações para receber uma mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo, um papo legal como esse com o Gatito Fernandes, beleza? Tamo junto.